Meu pai gostava tanto do meu marido que ele achou de bom tom pagar um homem pra dar em cima de mim, pra poder ver se eu estava traindo meu digníssimo marido, pra ele contar pro meu marido. Acho que ele esqueceu que quem era a filha dele era eu, e ele me aprontou uma dessa. Pois bem, eu namorava o meu marido desde a época que eu era adolescente, sabe? A gente se conheceu na escola, começamos a namorar e logo eu meio que coloquei ele ali na minha família, sabe? Ele tinha só mãe, então ele acabou se aproximando muito do meu pai. Ele tava sempre lá em casa, ele foi meio que amadurecendo, né? Porque a gente começou a namorar, a gente tinha 16 anos, ele meio que foi amadurecendo junto comigo e ali na minha família. E a minha família era extremamente apegada a ele. E eu era completamente apaixonada por ele. Então eu já sabia que eu ia casar com ele, que a gente ia ficar junto, não tô dizendo que a gente vai ficar junto para o resto de nossa lives, mas eu já pretendia, né? Eu já sabia que ia dar bom ali, porque a gente se dava muito bem, a gente mal brigava, entendeu? A gente tinha os mesmos ideais, a gente queria as mesmas coisas, então a gente saiu da escola, terminou a escola namorando, a gente era da mesma escola, começamos a fazer faculdade, fizemos a mesma faculdade e abrimos ali o nosso próprio consultório, juntinhos, eu e ele. Beleza, o tempo foi passando, a nossa vida estabilizada, fomos morar perto dos meus pais, tamanho era o apego que ambos tinham um pelo outro, minha mãe também gostava muito dele, mas meu pai tinha ele como filho, eu era filha única, então meu pai sempre quis ser pai de menino, aí como ele não tinha, ele meio que projetou ali toda aquele amor paterno masculino pro filho que ele não teve no meu namorado, que veio a ser meu marido, a gente se casou, não sei o quê, e aí a gente tava naquela fase que a vida tava ali, estabilizada. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu estava trabalhando muito, então eu comecei a chegar um pouco tarde em casa. O meu marido, que trabalhava basicamente junto comigo, ele tava chegando mais cedo. E aí o meu pai desconfiou disso, não era o meu marido. Mesmo o meu marido falando pra ele, não, ela tá no consultório, tá trabalhando mais, que não sei o quê. O meu pai começou a desconfiar que eu estava metendo chifre no querido do meu marido, meu Jurandir, porque eu estava chegando tarde em casa. Logo eu, trabalhando igual uma safada, de noite e dia, entendeu? Meu pai cismou com isso. Só que até então, eu achei que seria uma cisma. Por quê? Um belo dia, num domingo, eu estava lá na casa dos meus pais, como sempre, e aí ele me chamou pra poder conversar. Perguntou pra mim o que tava acontecendo, por que eu tava trabalhando tanto, por que eu tava chegando tarde, fez todo o interrogatório. Parecia meu marido, eu não tava nem entendendo. Fiquei olhando pra cara do meu pai assim, falando, não, pai, tô trabalhando, expliquei toda a situação, e ele desconversou. Mas sabe quando a pessoa não bota fé no que você tá falando e faz tipo assim, ó, sei. Pois é, eu não sei de onde meu pai tirou isso. Eu sei que do nada, depois daquele dia, segui com a vida, e aí do nada, um cara aleatório começou a me seguir na rede social. Eu não era muito de mexer em rede social. Esse cara começou a me seguir, então eu reparei, porque eu, tipo assim, eu era muito low profile, sabe? Não, sabe? Era aberto o meu perfil, mas eu era muito low profile. Tinha uma foto ou outra aqui. Entrei no perfil desse cara, porque não conhecia, né? E não era como se eu recebesse seguidor o tempo todo. E vi que ele era um cara normal, era um homem bonito, não conhecia. A gente morava num lugar que, tecnicamente, todo mundo conhecia todo mundo. Não conhecia, achei um pouco estranho. E aí, sabe aquele negócio de mulher desconfiada? Sabe? Não é que eu não confiava no Jurandir, eu confio desconfiando. Mas eu sempre fiquei muito de olho pra caso alguém quisesse me avisar alguma coisa, eu estaria disponível ali pra poder escutar. Eu estava pensando que aquele cara tinha me seguido pra me contar um chifre, alguma coisa do tipo. Então eu meio que deixei lá e fiquei de olho esperando. Esse cara do nada começou a interagir comigo, começou a curtir as poucas coisas que eu tinha postado já, né, no meu perfil, e os poucos stories que eu postava vez ou outra. Ele começou a curtir, ele começou a comentar, e aí ele começou a me mandar mensagem. Do nada. Começou a me mandar mensagem e no meu perfil, notoriamente, você vê que eu era uma mulher casada, tinha foto do meu marido, não sei o que. Ele começou a falar, ai não, porque eu achei você tão bonita, que não sei o que não sei o que lá. E começou a dar em cima de mim, me mandando várias mensagens. E aí eu cortei, gente, corte traumático, pá! Rápido, prático. Falei, olha, eu sou uma mulher casada, muito bem casada, amo meu marido, sou feliz no meu casamento, não te conheço, achei que você tinha me seguido porque você estava querendo falar comigo sobre algo, pelo que eu tô vendo não, você só tá realmente interessado em dar em cima de mim, coisas assim do tipo, não estou interessada, sou uma mulher casada. Pá, cortei, acabou, cortei, tranquilo. O cara parou de me seguir, vida que segue, passou mais ou menos uma semana e eu fui almoçar na casa do meu pai
Quando eu fui almoçar na casa do meu pai, meu marido não tava nem lá. Ele me chamou de cantinho. E aí ele falou, olha, meus parabéns, você passou no meu teste. Ali, gente, eu já gelei toda. Falei, como assim, pai? Passei no seu teste. Como assim, pai? Não entendi. E ele falou, olha, eu paguei fulano de tal. Aí ele pegou o celular, me mostrou o print pra poder dar em cima de você, porque eu queria saber se você estava traindo, né, o seu marido, mas já vi que não. Estou muito feliz, você é a mulher que eu criei, com princípios, que não sei o que e tal. Então é isso, tá? Por isso que ele deu em cima de você, por isso que ele foi falar com você. Foi eu que paguei ele pra poder ver se você era fiel. Gente, o meu pai pagou um cara pra fazer um teste de fidelidade comigo. Eu fiquei super ofendida. Comecei a discutir ali com meu pai. Ele achou que eu não estava na minha razão de estar super ofendida. Ele falou que tava tentando proteger um genro dele. Eu falei que eu era a filha dele. E ele falou que tinha um carinho de filho por ele. Eu falei, mas você tá esquecendo que eu sou sua filha. Começamos a discutir. Minha mãe entrou ali no meio. Também achou um absurdo o que ele fez. Eu fui embora super chateada, super chateada. Contei pro meu marido. Meu marido ficou, tipo assim, em choque. Mas sabe quando você fica em choque e começa a rir? Ele meio que passou um pano. Eu fiquei uns diazinhos assim, sem falar com meu pai. Até que a gente voltou a se falar normalmente. Porque nem desculpa ele me pediu não, tá? Porque ele não se arrependeu. Ele disse que fez consciente e fez porque ele quis. Agora vê se pode. Meu pai pregar um teste de fidelidade em mim. Meu marido tinha uma amante. E eu tenho certeza que ela armou pra me conhecer, pra poder me contar que ela era amante dele. Eu não sei se ela achou que eu não ia perceber, ou se ele, porque pra mim ele foi um jumento, convenhamos. Se ele achou que eu não ia perceber, porque foi assim, vou contar pra vocês. Meu marido, ele trabalhava em outra cidade, né? Eu morava numa cidade, ele trabalhava em outra cidade. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila, confiava no meu juju. O erro da mulher é sempre confiar no macho. E aí, olha o que aconteceu. Eu tava mandando fazer um vestido que eu ia pra festa de uma amiga minha. Só que era uma festa que o vestido era bem específico, sabe? Então eu tava com uma certa dificuldade e tal, tive que mandar fazer. Acabou que ela me indicou uma costureira nessa outra cidade. E foi aí, amor, que eu peguei a minha galha. Porque até então eu não desconfiava de nada. Beleza, um belo dia eu resolvendo tudo com a mulher por WhatsApp e tal. Fui lá fazer diversas, como é que fala? Provar o vestido, apertar, fazer isso, fazer aquilo. Até aí tava tudo certo, tava tudo ótimo. E aí quando eu fui pra poder buscar o vestido, calhou, porque Jesus é com corno, de ser num dia que o meu marido tava trabalhando. Porque o meu marido, ele folgava dia sim, dia não. E aí eu falei pra ele, falei, amor, eu tenho que pegar o vestido lá na costureira tal dia. Que tal a gente... eu ir quando você estiver perto de sair do trabalho, e aí a gente come alguma coisinha, faz alguma coisinha, eu já venho embora com você, já evita de eu ter que pegar a condução, não sei o que e tal, porque ele tinha carro. Ele falou, beleza, eu não tinha carro porque eu não sabia dirigir. Ele falou assim, não, beleza, acho ótimo, eu também já queria te levar num restaurante que tem lá, que eu não sei o que e tal. Aí eu fui e falei, beleza, eu achei um pouquinho estranho, porque ele topou muito rápido, sabe? Achei um pouco estranho, geralmente ele tava naquela fase que tudo que ele ia fazer pra mim, ele reclamava, então ele tava nessa fase. Mas beleza, combinamos, era uma sexta-feira, ele falou que tinha um barzinho, um restaurante lá perto do trabalho dele, que era muito bom, que ele almoçava lá direto, às vezes quando ele ficava com os amigos dele tomando uma cerveja, era lá, que não sei o que ele queria que eu conhecesse. Foi lá mesmo que ele conheceu a abençoada da querida. E aí eu me arrumei, né? Passei lá na costureira, peguei o que eu precisava, que era o vestido, e mandei mensagem pra ele. Falei, amor, já tô acabando aqui, você já tá saindo e tal. Fui mais ou menos no horário, fui no time, amor, que ele ia sair. Ele falou assim, amor, já acabei. Eu falei, ótimo. Beleza, encontrei com ele, a gente colocou o meu vestido no carro, porque ficava próximo ali do estacionamento, e ele falou, vamos lá no restaurante. E eu até tentei, gente, olha... Era Deus querendo me mostrar, e eu ainda falei assim, ai, amor, eu tô tão cansada, sabe? Tem certeza que você quer ir nesse restaurante? Que ele, não, amor, vamos e tal, começou a insistir. Como eu falei pra vocês, ele não era muito de insistir, nem de me levar pra poder sair, nem de fazer as coisas pra mim sem reclamar. Eu tava estranhando tudo, assim, gente. Meu casamento já tava naquela fase da pindaíba, então. E aí ele me levou pra esse restaurante, né? E nós pedimos coisas pra poder comer, não sei o quê. Tá bom. Eu comecei a reparar que ele tava olhando muito em volta. E eu achei isso um pouquinho estranho, mas eu não falei nada. Achei que era coisa da minha cabeça, né? Pra não arrumar uma briga, que o que ele tava querendo me levar pra jantar, eu não falei nada. Aí daqui a pouco, passou um tempo. E assim, meu marido é aquele tipo de pessoa que vai no restaurante e eu pareço mãe dele. Tudo é eu que tenho que pedir. Tipo assim, você vai querer beber o quê? Tal coisa. Você vai querer comer o quê? Tal coisa. Então, eu sabia o que tinha e o que não tinha sido pedido pra gente poder comer, né? E aí, do nada, vem uma garçonete muito bonitinha, andando, toda se desfilando, não sei o que. Chega o barulhinho do salto dela, fazia tec, 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 tec. E colocou na frente dele, veio assim... Gente, sabe quando a pessoa olha pra você com um ar de sensualidade? Então, pegou, colocou assim o copo na frente dele, de uma bebida. Era um drink todo periquitado, todo chique, todo cheio de frufru.
Só que aquele drink era o drink preferido do meu marido. Sabe aquele drink que toda vez que você vai num bar sempre tem dele? Então, tipo a Perol da vez, essa coisa assim, bem assim específico. Ela pegou e colocou na frente dele. Só que, aí você pensa, pô, ele podia ir lá sempre pedir o mesmo drink, por isso ela já sabia, mas ele não pediu. Ele não pediu. Ela podia até saber que aquele ali era o drink dele preferido, porque ele tava lá. Sempre lá. Mas ele não pediu aquilo ali. Eu tenho certeza porque era eu que tava pedindo. Então não tem como. Eu tava na frente dele, eu não fui no banheiro, eu não levantei. Eu saberia se ele tivesse pedido. Ele não falou, o de sempre. Não sei o quê. E não era essa menina que tava atendendo a gente. Era uma outra garçonete que tava atendendo a gente. Essa menina, ela veio unicamente pra poder deixar esse copo desse drink lá na mesa dele. Pegou, deixou o copo assim na mesa dele, olhou pra ele, riu, olhou pra mim dentro da minha cara e saiu, amor, se rebolando toda. Gente, da hora. Parece que assim minha ficha caiu, veio uma luz na minha cabeça, eu olhei bem pra cara dele assim e falei, você me trouxe aqui porque você tem uma amante e ela queria me conhecer? Você achou que eu não ia observar? Você achou que eu não ia perceber? Amor, na hora ele ficou pálido. Eu não sei do que você tá falando, para de maluquice, que não sei o que. A gente começou a discutir muito ali. Na hora ele teimando comigo, me colocando de maluco, e começou a discutir e tal, não sei o que. Ele falou, vamos embora, eu vou pagar a conta e a gente vai embora. Ele pagou a conta. E aí a gente foi embora, fomos o caminho todo discutindo. Quando chegou em casa, assim que ele deu mole com o telefone, que ele falou, tô estressado, vou tomar banho. Ele foi tomar banho, eu peguei o telefone dele. Por quê? Ele achava que eu não sabia a senha, mas eu sabia a senha. Só que eu não olhava, porque eu confiava nele. Peguei o telefone dele, amor, ali eu vi tudo. Ela realmente estava arrumando uma confusão com ele, porque ela queria me conhecer, não sei por quê. E ele falou, olha, acabou que ela vai ter que buscar um vestido, não sei o quê, então vou levar ela aí pra te conhecer, mas você disfarça. Tava os dois debochando de mim. Ela deixou lá esse drink de propósito, porque ela poderia me olhar de longe. Ela sabia que eu ia perceber, porque mulher saca essas coisas. Eu tenho certeza que ela tava arrumando essa confusão com ele, pedindo pra ele, porque ela queria me contar que eu estava traindo. Pois eu mandei um áudio. Ele estava traindo, né? Pois eu mandei um áudio pra ela. Falei, olha, querida, eu entendi seu jogo, eu entendi o que você fez. Pode ficar, fique à vontade. É todo seu. Não ache que você vai ganhar muita coisa com isso, porque sou eu que sustento esse duro. E fui, amor. E é isso, acabou o relacionamento. Quando ele saiu do banho, eu já tava, olhei seu telefone, fui prática. Olhei seu telefone, já tô sabendo de tudo, tô saindo, tá? Tô indo embora, um beijo, forte abraço. E fui embora, terminei o relacionamento. E é isso, gente, acabou. Quis me contar que eu era chifruda, muito obrigada. Achou que eu ia ficar triste, foi firme e livre. Eu comecei a alugar minha casa de praia pra pessoas no carnaval, né? E aí uma situação, não carnaval, toda, assim, data comemorativa, mas era mais, assim, carnaval, né? E aí, aconteceu uma situação comigo que eu fico traumatizada até hoje de pensar em como o ser humano é, assim, curioso, né? É uma coisa, assim, meio curiosa. Beleza. Eu tinha essa minha casa, né, de praia. E aí, eu comecei a alugar ela. Pipi da vida, essas coisas assim. E aí, uma mulher entrou em contato comigo falando que tinha sido indicada por uma amiga dela que já tinha alugado a minha casa e ficado um mês, se eu não me engano, e que ela gostaria de alugar a casa pra poder ficar com a família dela. E que era ela, o marido dela e os 3 filhos dela, que eram pré-adolescentes. E aí, gente, tem todo um contrato, né, do que pode, do que não pode, se quebrar alguma coisa, se não quebrar, se riscar a parede, todas essas coisas, porque adolescente é meio complicado, né? Mas tudo bem. Eu comecei a conversar com ela, a gente começou a negociar os valores, ela falou que ficaria 2 semanas, que não sei o que tava tirando férias, enfim, a mulher foi super simpática comigo, conversou comigo, me contou toda a vida dela, o que ela queria, o que ela não queria, que não sei o que, não sei o que lá. Beleza, assinamos o contrato, ela fez o sinal. Fui lá na casa, limpei tudo, deixei tudo organizado. Ela tava vindo em dezembro, basicamente ela passaria Natal e Ano Novo ali naquela casa. E aí eu deixei tudo organizado, tudo bonitinho, mandei os vídeos pra ela, as fotos do que precisava. Eu sou tão boa que eu mandei mercado, onde ir, onde era mais barato, como, onde, quando, os passeios, lugares perigosos. Eu tinha todo um PDF com todas as informações que a pessoa precisasse, né? Seja perigoso, comida, água, tudo. Mandei pra ela, ela super me agradeceu. E aí essa mulher veio e passou essas 2 semanas na minha casa. Pensa numa mulher insuportável. Gente, quando ela chegou com a família dela, eu não tive 1 minuto de paz. Aquela mulher, ela estragou o meu final de ano. Por quê?
todo momento ela me mandava mensagem. Ah, porque o chuveiro não tá esquentando tanto. Aí meu marido ia lá tentar resolvia. Ah, porque onde é que tá tal coisa? Ah, ela me mandava mensagem perguntando onde tá uma vassoura. Onde tem a vassoura? Onde tem tal coisa? Onde tem tal coisa? Onde tem tal coisa? E eu mentalmente já pensando, próxima coisa é fazer um PDF onde está cada coisa daquela casa, porque a mulher simplesmente não procurava. Tudo que eu disponibilizava na casa pra pessoa usar durante o período que estivesse ali, a mulher não procurava. Ela me mandava mensagem pra saber onde está. Às vezes era só abrir a gaveta que a colher tava dentro da gaveta. E a mulher não procurava. Então, assim, foi uma perturbação muito chata, muito enjoada, né? Beleza, passou as 2 semanas que ela tava lá em casa de muita perturbação. Meu marido foi lá umas 2 vezes e ele falou pra mim, olha, a casa tá uma zona. A casa tá uma zona. E eu, não, amor, vai tá tudo certo. Ela sabe que antes de ir embora tem que entregar a casa, né, razoavelmente. Assim, não é limpa, não é dar uma faxina pra entregar a casa, até porque a mulher tá de férias. Mas assim, deixar lixo pra tudo quanto é lugar, né? A gente ia lá fazer uma limpeza, mas tinha que deixar decentemente do jeito como encontrou. Até porque ela ficou lá 2 semanas. Ele, tá uma zona, tá uma zona, tá uma zona. É roupa jogada pra tudo quanto é lugar, é lixo jogado pra tudo quanto é lugar. Eu, não, amor, tranquilo. Ela é enjoada, mas vai dar certo e tal. A minha simpatia pela mulher já tinha ido pelo escambau, porque ela ficou 2 semanas perturbando a minha vida. Gente, no Natal, a mulher tava me mandando mensagem, sabe? Insuportável. Beleza. E aí veio o primeiro problema depois de todos esses de 2 semanas, que era o quê? Antes da pessoa sair da minha casa, no contrato dizia o quê? Ela pagou tudo certinho, bonitinho. No contrato dizia o quê? Que ela tinha que esperar um responsável, como eu morava próximo, ou eu e meu marido, pra ir lá olhar a casa, pra ver se tava tudo certo, pra ela poder sair, se tinha que ficar algum ajuste, pagar alguma coisa que tenha quebrado, coisas assim do tipo. Então ela falou, olha, eu vou embora depois de amanhã. E não é, já tinha passado 2 semanas, ela ia ficar 2 semanas e mais um dia. Mas eu falei, não vou falar nada porque ela já vai embora. É como se fosse o check-in e check-out, né? Eu vou embora amanhã cedo. Então, tem como seu marido vir aqui de tarde ou você pra poder olhar a casa? Eu falei, tudo bem. Ela me mandou essa mensagem confirmando, não sei o que. Eu falei, tudo bem, beleza. Deu o horário que ela marcou. Eu e meu marido fomos lá. Meu marido falou, eu vou com você, não sei o que. Fomos eu e meu marido. Quando eu cheguei, eu já estranhei porque o carro dela não estava lá na porta da casa, não estava. A chave estava embaixo do tapete, como eu já tinha falado pra ela deixar quando ela fosse embora. Eu peguei a chave e entrei. Estava completamente vazio. A mulher já tinha ido embora. Ela deixou a casa parecendo, assim, um chiqueiro. Parecendo um chiqueiro, gente, era lixo, comida estragada, jogada pra tudo quanto é lugar, sabe, as coisas reviradas, parecendo que tinha passado um furacão ali. E aí meu marido falou, caramba, eu falei que não sei o que, mandei uma mensagem pra ela falando, o que aconteceu aqui, onde vocês estão, como assim vocês foram embora, sem a vistoria, tava no contrato, que não sei o que lá e tal, não sei o que. Ela simplesmente me mandou uma mensagem falando que ela foi embora antes porque ela teve um compromisso e me bloqueou. Ou seja, não teve um compromisso nada, né? Ela não quis arrumar a casa, o marido dela e aqueles 3 filhos porcos deles não quiseram arrumar a casa, deixaram lá do jeito que tá. E eu não tô falando, gente, de dar faxina, de limpar, não, só tirar o lixo mesmo, sabe? Não deixar as coisas jogadas. Deixaram um monte de traia lá, um monte de coisa. Meu marido falou, bom, a gente vai ter que limpar, né? E aí a gente começou a catar os lixos, porque eu fiquei com vergonha de chamar a moça que limpava lá pra mim, pra próxima pessoa. Eu fiquei com vergonha de chamar ela, porque, coitada, ela não merecia aquilo ali. Comecei ali a limpar com meu marido, a gente tirou o lixo, não sei o quê. Gente, quando eu abri o freezer e a geladeira, olha, foi a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Tava um cheiro insuportável. Quando a gente chegava perto da geladeira, a gente já sentia aquele cheiro insuportável. Eu achei que tinham deixado comida e estragou. Quando eu abri a geladeira, eu quase caí pra trás. Tinha um monte de saquinho preto amarrado por vários locais da geladeira. Gente, eles cagaram dentro da sacola, amarrava e botava dentro da geladeira, dentro do congelador. Não sei por que, não me pergunte por que tinha sacos e sacos e sacos de cocô dentro da geladeira. Um estava congelado, o outro estava lá dentro. Eu fiquei horrorizada, eu não sabia o que fazer. Comecei a ligar para aquela mulher, ligar. A mulher não me atendia. Eu fiquei desesperada, meu marido tirando ali os cocô, aquelas coisas mais nojentas. Eu joguei a geladeira fora, porque eu não tive coragem de limpar a geladeira e dar para outras pessoas usarem. Eu joguei fora, eu fiquei com tanta raiva que eu joguei tudo fora. Enfim, depois de alguns dias ela me desbloqueou, pedi para ela me explicar, e ela simplesmente falou para mim que era um costume da família dela. Botar cocô na sacola e guardar na geladeira. E que não tinha nada no contrato especificando que não podia ser feito isso. Aí agora eu vou ter que botar no contrato, né, pra cagar na sacola e botar na geladeira. Pois é, eu sei que no fim eu processei ela, né, pelo estado da casa, por tudo que aconteceu. Ela teve que me pagar aí danos morais de 10 mil reais. Mas assim, eu fiquei horrorizada. Eu já passei cada situação alugando a minha casa que, olha,
Eu tinha duas amigas que eram mais velhas que eu. E quando eu tinha cerca dos meus 14 anos, eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Primeiro porque eu nunca tinha me interessado por menino. E segundo que teve uma vez, ainda com esses meus 14 anos, que eu conheci uma menina que mexeu comigo de uma forma diferente. Só que assim, naquela época não era aceitável igual agora. Eu conhecia muito bem os meus pais, eu sabia que sabe. E outra coisa que eu também não tinha certeza ainda, eu era muito nova, era tudo muito novo. E pra vocês terem ideia, até essas minha amiga, que era quase da minha idade, que na verdade era um pouco mais velha, elas tinham preconceito com dirá os meus pais. E elas tinham preconceito sem eu nunca nem ter dito nada pra elas. Porque assim, a gente saía e elas ficavam. Elas sempre tinham um namoradinho, elas tinham essa vaidade de querer chamar a atenção dos meninos, já eu não tinha. E aí elas falavam pra mim, sabe? Quando eu peguei ali dos meus 15 para 16 anos, elas falavam pra mim, falavam assim, Laila, uma hora dessa, o povo vai começar a falar que você é sapatão. Porque ninguém te vê com namorado, é sempre assim, você quer essas roupas, você nunca fala que acha um menino bonito, que tá gostando de algum menino, você sempre dá fora. E elas ficavam me colocando pressão na minha cabeça. E eu fui ficando mais velha, elas também, ao invés disso melhorar, começava a piorar. E aí, quando a gente pegou aí para os meus 15, os meus 16 anos, elas começaram com o negócio de querer ficar ajeitando menino para eu ficar. Era primo delas, era amigo, era conhecido de não sei quem. E eu sempre falando, não, não, não quero. E aí tinha época que eu tava cansada demais, eu dava uma afastada delas. E aí minha mãe queria saber o porquê que eu tava afastado delas, se a gente tinha brigado. E eu me sentia pressionada, eu tinha medo da minha mãe desconfiar, então eu voltava a andar com elas. E eu ficava nessa constante confusão comigo mesma. Teve uma vez que, numa tentativa de ter paz, eu cheguei nelas e eu falei assim que eu tinha conhecido um menino e que eu tava ficando com ele. Elas começaram a rir, elas falaram assim: onde? Se a gente tá sempre junto. E aí eu comecei a mentir. É de tal lugar. Conheci ele através de uma amiga da minha mãe. Sempre que eu tô em tal lugar com a minha mãe, a gente se vê, a gente fica. E elas iam me encurralando pra saber se era mentira, sabe? Tá, então a gente pode perguntar à sua mãe? E eu, claro que não, minha mãe não sabe que a gente fica, né? Se der certo, se a gente for começar a namorar, e aí eu vou contar pra minha mãe, ele vai pedir a minha mãe. E eu sempre aumentava essa mentira pra escapar das tentativas delas de me empurrar pra cima das pessoas. Cada vez mais eu ia inventando uma mentira maior. Eu chegava a, tipo assim, comprar uma flor pra mim, comprar um chocolate, mostrar pra elas e falar pra elas assim que ele tinha me dado. Até que a mentira maior que eu contei pra elas foi chegar e falar assim que eu tinha perdido a minha virgindade com ele. E contei detalhes, porque eu queria realmente convencer elas. E ainda hoje eu me pergunto que tipo de amizade era essa que eu tinha que inventar, criar uma história para convencer elas de que eu tava fazendo uma coisa que era vontade delas. Mas em momento nenhum elas acreditaram. E aí eu dei uma afastada, porque eu realmente não tava suportando mais. Eu tava lutando com a minha cabeça, eu tava tentando me convencer de que eu não gostava de menina, e ainda tinha que convencer as duas ainda de que eu não gostava de menina. E aí nisso chegou a festa da entrega de folia. E a família da minha mãe, eles sempre mexeram com isso, sabe? Sempre. Vira e mexe, tipo, um ano sim, 2 anos não, a entrega de folia era na casa deles. E nesse ano foi, no ano que eu tinha 16 anos. Foi na casa de uma tia da minha mãe, que era numa chácara, não afastada da cidade, sabe? Não dentro da cidade, mas não afastada também, colada assim na cidade. E eu fui com a minha mãe. Eu já imaginava que eu ia encontrar as duas lá, porque praticamente toda a cidade estava lá, né, nessa festa de entrega de folia, porque é uma festa que tem muita comida e tem muita dança também. E não deu outra. Eu encontrei as duas lá.
Tava as duas com 2 ficantes delas, que eu já sabia que eles ficavam na época. E daí a pouco chega um amigo desse ficante delas. E eu já tentei me sair. Só que nisso, eles já começaram a jogar esse amigo do ficante delas pra cima de mim. E toda hora ele ficava me tirando pra dançar, e eu dançava com ele mesmo sem querer, tava tendo forró. E ele ficava me cantando, e eu falando pra ele assim que eu tava namorando, e ele falava assim pra mim que era mentira. As meninas já tinham falado pra ele que eu não tinha namorado nenhum, que eu ia inventar isso pra ele pra poder dar fora nele. E, sabe, aquela coisa chata. E aí eu falei pra elas assim, eu vou falar com a minha mãe pra sair de perto delas. E eu fui pra junto da minha mãe. Fui conversar onde estava minha mãe, os parentes da minha mãe. Nisso demorou um pouco. Vem as duas falando assim, Laila, você já viu um rio que tem lá no fundo? E eu falei, já, né? Ué, conheci ali. Aí elas pegou e falou assim, vamos lá com a gente? Eu disse, não, tô aqui com a minha mãe e tal. Minha mãe, vai lá, Laila, pelo amor de Deus, vai, só tem véia aqui, vai lá com seus amigos. Só que cuidado, porque tá escuro, tem cobra, usa a lanterna do celular. Seu vamos, né? Aí eu fui com elas. Tava tão escuro, que a gente teve que ir realmente iluminando com as lanternas do celular. Quando a gente chega na beirada desse rio, tava lá os 2 ficantes das meninas e o amigo deles. E uma das meninas falou assim, vamos ver se você realmente perdeu a virgindade, né, Laila? Eu, não, o quê? Você tá falando o quê? Ela, você já fez? Não tem problema fazer de novo. E nisso, os 2 ficantes delas já vieram me segurar. Cada um me pegou pelo braço, me arrastando para a beirada do rio. E eu gritei, porque ali eu já entendi o que ia acontecer. E aí eu gritei, não foi só uma vez. Só que assim, esse rio, ele é meio afastado de onde estava tendo a festa. E tinha muita gente, estava um som muito alto. E eles ficaram me segurando, enquanto esse amigo deles de tudo quanto é forma que você imaginar. E as meninas ficavam iluminando com o celular, olhando, rindo e falando assim que era mentira minha, que eu ainda era virgem, até o amigo deles fazer o que ele tinha feito comigo. E elas ficavam falando assim que aquilo que estava acontecendo comigo era culpa minha. Que se eu não fosse mentirosa, aquilo não ia estar acontecendo. E enquanto eu sofria a pior dor da minha vida, as minhas amigas estavam em volta com o celular, olhando e rindo. E aí, quando eles me soltaram, elas falaram assim pra mim que se eu contasse pra alguém, elas iam primeiro desmentir e depois contar pra todo mundo que eu era sapatão. E aí ninguém ia querer sair comigo, ficar comigo, a minha mãe não ia me perdoar e eu tinha horror a isso. Porque, como eu falei, eu ainda tava brigando comigo mesma pra eu conseguir me entender. E aí, quando eu voltei do Rio, quando eu fui chegando, sabe, onde estava todo mundo, eu comecei a mancar. E eu cheguei na minha mãe, assim, chorando, né, porque eu não consegui me segurar, falando pra ela que eu tinha torcido meu pé próximo do rio, que eu queria ir pra casa, que eu tava com dor. Mas eu não torci o pé, tá? Foi só pra usar como desculpa. Ela queria até me levar no médico, mas eu falei que não tinha necessidade, né, que eu ia colocar um gelo, se amanhecesse muito inchada e roxa, a gente ia no outro dia. E eu passei a noite chorando. E revivendo aqueles momentos na minha cabeça. E eu não contei pra ninguém, por conta da minha insegurança com a minha sexualidade, do medo que eu tinha de magoar a minha família. Quando eles descobrissem que eu era lésbica, eu sofri aquilo sozinha, calada, sem contar pra ninguém. E eu ainda tinha que aguentar a cara de pau delas, de vira e mexe aparecer na porta da minha casa se fazendo de minha amiga. Eu ter que engolir aquilo, não falar nada e fingir, porque eu realmente não queria que a minha mãe soubesse. Eu só fui conseguir falar sobre isso a partir do momento que eu conheci a minha companheira, minha atual companheira. Que ela me convenceu que talvez falar iria me aliviar, iria me ajudar no processo de cura. E realmente tem me ajudado. E aí, hoje em dia, eu vejo elas nas redes sociais, porque infelizmente eu vejo elas na rede social, eu não consigo me desvincular, tipo, bloquear tudo que tem ligação com elas e não ver mais. Eu fico vendo fotos, stories delas com a família, maridos, filhos, e parecendo assim tão feliz.
E eu fico assim, cara, cadê o karma? Cadê a tal lei da semeadura? Não, porque pelo que eu vejo, até hoje, a única pessoa que sofreu fui eu. Eu perdi o namoro porque eu falei que a irmã do meu namorado fedia. Não exatamente desse jeito, pelo menos não era a minha intenção. O namoro era meio que recente, apesar de que já tinha um tempo que a gente ficava. Namorando sério mesmo, tinha assim, acho que uns 6 meses, se não me engano. Essa menina, irmã desse meu namorado, gente, ela era perfeita. Ela era muito bonita. Sabe aquelas meninas que você olha assim, você fala assim, cara, só pode ser rica, porque com a pele perfeita dessa, um cabelo perfeito desse, ela era muito bonita. Ela tinha 19 anos na época. Mas assim, você tinha essa impressão até você se aproximar dela. A menina tinha um odor na axila que impregnava no nariz, que não saía por nada. Depois, quando você saía de perto, aquilo parece que estava grudado no seu nariz. E se fosse só isso, já estava ruim. Mas ela tinha um mau hálito tão forte, que, sério, fedia podre. Era uma pena, eu tinha pena, gente, porque eu falava assim, coitada, a bichinha tão bonita, né? Mas que adianta ser bonita assim? Da primeira vez que eu tive com ela, que eu conversei e tal, que eu senti, eu pensei o seguinte, falei, deve ser só hoje, né? Isso acontece. E, sei lá, às vezes você não tipo, tá muito calor, você fala assim, já tô vencida, vou tomar banho. Às vezes isso aconteceu com ela. Só que aí eu passei a frequentar, e eu vi que realmente era dela. Que não era uma coisa especial daquele dia, entende? A mãe deles tocava uma sorveteria bem pequena na frente da casa. Era um cômodo assim no mesmo quintal, só que na frente da casa. E ela que mais ficava. E assim, uma coisa que eu me perguntava muito é como que os clientes ainda iam, né, gente? E aí, teve uma vez que eu tava lá com ele, tava lá fazendo companhia pra ele na sorveteria, e acabou o cascão. E nisso que acabou o cascão, ele falou assim pra mim, eu vou chamar minha irmã pra ficar com você e vou lá pra poder buscar mais cascão, né? Porque é o que o pessoal mais gosta, é tomar sorvete no cascão. Aí eu ainda falei assim, não precisa não, tá de boa, eu fico aqui, eu consigo atender. Porque, gente, não era assim, um mega movimento que não dava pra pessoa atender sozinha. Ele, não, mas pra te fazer companhia, pelo menos. E eu, oh, meu Deus. Aí vocês imaginam, um cubículo, que era bem pequena mesmo, a sorveteria, um calor, que tava um sol pra cada um, e ainda por cima a menina não calava a boca. Gente, essa menina era falando o tempo todo. Eu saía de perto dela, tadinha, eu tenho até dó de falar, sabe? Não é na maldade, eu juro pra vocês que não é na maldade. Eu saía de perto dela, ela vinha atrás de mim, e ela falando, e aquele calor aumentando, e aquele, sabe, parece que era um fedor de bosta misturado com um fedor de sovaco da desgrama, que, meu Deus, parece que chega e me dava estômago ruim. E nisso chegava cliente, ela atendia, sabe, eu não sei se os clientes tinham vergonha de falar, já era acostumado, não sei. E outra coisa também, pra mim, a família dela era tão acostumada com aquilo que não sentia. Porque, assim, ninguém nunca tocou no assunto. Tanto que quando eu toquei, aconteceu o que aconteceu. E aí, nisso, o trem fedendo lá dentro. E essa menina não parava de falar. E ele, nada dele voltar. Eu pensei assim, meu Deus. E aí, nisso, me veio na cabeça o seguinte pensamento. Pensei, mas, meu Deus, se fosse comigo, eu ia gostar que alguém me desse um toque, porque, tipo assim, eu reconheço, é uma coisa constrangedora, não é uma coisa que ninguém quer ouvir. Mas é melhor a gente passar esse constrangimento uma vez, procurar solucionar o problema, do que todo mundo ficar sentindo esse cheiro. E outra coisa, eu acho que daquele jeito não tinha homem que aguentasse namorar não, viu? Mesmo muito bonito daquele jeito. E aí eu fiquei pensando, será que eu falo? Será que eu arrumo um jeitinho de dar um toque nela? Minha tornozeleira vive soltando o fechinho. Será que eu consigo, né, dar um toquezinho nela sem tentar ofender e tal? E a gente ficou. Aí eu comecei a tentar rodeando. Como o sol tava muito forte, calor, eu fiz, nossa, parece que eu já tô vencida. Não sei se é o calor que tá forte demais ou o desodorante que eu tô usando tá prestando. Tá dando pra sentir daí?
E ela, não, tá dando pra sentir, não. Sabe? Super inocente, coitada. E nisso eu tentando arrodear, porque eu queria, assim, que ela tocasse no assunto. Tipo, eu também tenho esse problema, será que tem alguma coisa que resolve? Só que nada. Então eu pensei assim, eu vou direto ao assunto. Né? Nem que ela vai ficar sem graça, mas eu vou falar. Aí eu falei pra ela bem assim, você já tentou procurar um médico? Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, eu vou te falar um negócio, mas por favor, não me leve a mal. Eu juro que eu não vou te falar na maldade, tô te falando que você é muito bonita, e porque muitas das vezes isso é um problema de saúde, né? Que necessita de um médico, de um dentista, e ela, o quê? Fala logo. Aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, você tem um odor muito forte na axila e um mau hálito muito forte também. Mas assim, por favor, não me leve a mal. Essa menina abriu um berreiro a chorar, mas ela chorava tanto que ela soluçava. E eu pedia desculpa e eu falava assim, pelo amor de Deus, não fica assim, eu não vou falar pra ninguém, eu tô te falando isso pelo seu bem, porque você é muito bonita, isso aí pode ser alguma coisa do seu estômago, pode ser um problema hormonal, procura um médico, todo mundo já passou por isso, sabe? Eu ficava tentando acalentar essa menina, gente, e quem diz? E essa menina só chorava, a menina mal respirava de tanto chorar, eu pensava, meu Deus, já o povo chega aqui me linchando, achando que eu fiz alguma coisa com essa menina, né? E aí, nisso, o irmão dela chegou. No que o irmão dela chegou, que ele topou ela naquele estado, né, com aquele choro, ele, o que foi? O que tá acontecendo? Aí ela pegou e falou pra ele assim, que eu tinha dito que ela tava fedendo, que ela fedia. Ele ficou puto comigo. Eu expliquei pra ele, falei assim, pelo amor de Deus, não foi bem assim. Eu falei assim e assado. Eu expliquei da forma que eu falei pra ela, porque, gente, pra mim, eu não falei assim, de um jeito que fosse ofender ela, sabe? Pra mim, eu falei de um jeito delicado. Mas ele ficou muito puto, ele não quis nem saber, não quis nem ouvir a minha explicação, falou assim que era melhor eu voltar pra casa, que depois a gente conversava, que ele ia tentar acalmar a irmã dele. Então, voltei pra casa. E aí eu fiquei naquele sem gração, sabe, com dó, pensando assim, gente, será que eu fiz o certo, né? Sei lá. Eu sei que depois ele me procurou e ele falou assim que era melhor a gente terminar, porque não tava dando certo, porque a gente era muito diferente, enfim. Ele falou desse jeito pra não assumir que ele tava terminando comigo pelo simples fato que eu tentei dar um toque na irmã dele. É como eu disse, eu não falei na maldade, eu tinha muita pena dela, porque a menina era muito bonita pra estar com aqueles problemas. Tinha só 6 meses que a gente namorava sério, mas eu gostava dele porque, como eu falei, já tinha um tempo que a gente ficava antes de começar a, de fato, namorar. Mas, enfim, uma ação, uma consequência, né? Eu espero que, com tudo que isso causou, com todo o transtorno que isso causou, pelo menos tenha servido pra abrir os olhos deles, né? Pra poder procurar uma ajuda pra menina. Enfim. Eu tô errada por não aceitar que o meu ex fique com a minha prima, mas, tipo assim, eu quero contar a história, eu quero contar o quanto nosso relacionamento foi um relacionamento, assim, marcado, com a história profunda mesmo, para depois você me dar a sua opinião, se eu tô ficando louca, porque, tipo, tem gente que vira pra mim e fala assim, ai, você tá ficando louca, é o seu ex, você não tem nada com isso mais. Mas, cara, por favor, me escuta. Não foi simplesmente um ex, um namorico de adolescência e ficou pra lá. Eu tô com 21 anos, tá com 1 ano que a gente se separou. Ele foi o meu primeiro namorado. Eu tinha 15 anos quando a gente começou a namorar. E a gente começou a namorar, né? Como eu falei, ele foi meu primeiro, eu perdi a minha virgindade com ele. Com 17 anos, eu engravidei e a gente teve esse bebê. Mas, infelizmente, o bebê nasceu com alguns problemas e ele veio a falecer, e é um assunto que, sinceramente, eu não gosto de tocar. E a gente sempre se deu muito bem, sabe? É claro, eu não vou romantizar aqui e falar assim, a gente nunca brigava, isso aqui, não, porque não existe relacionamento perfeito. Mas a gente sempre se deu muito bem. Era um relacionamento, assim, que tinha tudo quase pra ser perfeito. Tá bom, então por que vocês se separaram? Eu decidi que eu queria estudar. Eu sempre gostei muito de animal. Tinha um sonho lá
bem novinha de ser veterinária, mas também não tinha condição. Até que, no final de 2023, eu resolvi prestar o Enem e consegui uma nota suficiente para conseguir entrar numa federal. Olha só, uma federal veterinária. Olha só, eu não podia perder. Só que tem um porém. A faculdade fica aqui. A cidade, que é onde eu morava, que os meus pais moram, é outra cidade. Então, assim, se eu quisesse estudar, eu teria que vir para cá. E foi aí que a gente começou um impasse. Ele não estava disposto a abrir mão do emprego dele lá para poder vir para cá comigo, começar uma vida nova, procurar alguma coisa aqui. Eu também não estava disposta a abrir mão desse meu sonho de estudar. E eu até propus para ele, falei assim, vamos namorar à distância. A gente vai se encontrar 2 vezes no ano, vai ser só até eu me formar, porque quando eu me formar eu posso voltar para cá, né? Mas ele falava assim que apesar de me amar muito, ele não ia conseguir. Ele não ia ficar, tipo, ficar sossegado sabendo que a gente estava namorando assim, tão longe, tão separado. Então a gente decidiu que não tinha outro jeito a não ser cada um seguir o seu destino. Mas, assim, foi uma coisa tão tranquila, entre aspas, né? Porque é claro que a gente sofreu, é claro que doeu muito. Nossa, doeu pra caralho. Mas foi amigável, de forma que a gente decidiu que nenhum ia ficar com raiva do outro, porque, infelizmente, sabe, foi uma puta sacanagem do destino a gente ter que se separar. E aí, a gente continuou mantendo contato, mesmo separados, né? Porque... sei lá, gente, não é fácil, assim, simplesmente cortar um vínculo de uma vez por toda, um vínculo de 5 anos, sabe? Que teve filho, teve tudo. Então, a gente se falava muito pelo WhatsApp, no começo, bem mais. E depois, né, por tudo que aconteceu, essa frequência foi diminuindo. E aí, quando foi no mês de julho, fui eu visitar a minha família, né? Saudade da minha família. No mês de dezembro passado eu não tinha ido. Vou lá visitar a minha família. Cheguei lá, minha mãe estranha comigo, meu irmão, meu pai, tipo, me receberam tudo bem, normal, mas meio que estranho comigo. E aí, nisso, eu falei assim, eu tô aqui, eu vou ligar pro fulano pra eu poder ver ele, né? Tô com saudade, ver ele, o que que tem a ver? Se ele não estiver namorando. E aí, nisso, eu liguei pra ele. Disse, oi, tô aqui, tudo bem? E aí, vamos sair, vamos tomar uma, né? De boa, como amigo. E, gente, 5 anos. Eu conheço muito bem as reações dele, de quando ele tá preocupado, triste, com medo, sem graça. E aí ele gaguejou e ele começou a inventar desculpa. E eu falei pra ele assim, qual que é o problema? Você tá namorando? E aí ele falou que tava. Simplesmente, então não forcei uma situação, né? Eu falei, não, beleza, eu entendo. Tá namorando, né? Claro, não vai sair com a ex. E aí eu fiquei. E um clima esquisito na minha casa. Sabe, assim, quando a pessoa quer te contar alguma coisa, não tem coragem? E foi meu irmão que resolveu, tipo, pôr fim nessa situação, né? Parar de me fazer de trouxa. Meu irmão chegou em mim e falou assim, ó, seu ex tá namorando a nossa prima, né? Que eu não vou falar o nome aqui. Falei, impossível. Ele falou, tô te falando. Imediatamente, sem pensar, eu peguei o telefone e liguei pra ele. Falei assim, me fala que é mentira que você tá com a minha prima. Aí ele só ficava assim, ó, eu não escolhi. Aconteceu, eu não escolhi, não foi porque eu quis. E eu, cara, você tá maluca, a gente teve uma história, a gente praticamente quase que a gente se casou. Toda pessoa no mundo, você vai namorar a minha prima, e eu não aceito, eu não aceito. E ele, calma, vamos conversar, eu não escolhi, eu louca, sabe? Eu acabando até que tipo, ofendendo ele, porque eu não tava conseguindo raciocinar. Eu tava tão assim, fora de mim, que sem raciocinar, eu virei pra ele e eu falei assim, será que realmente você já não tava junto quando a gente ainda tava namorando? E aí ele ficou ofendido, falou assim que não aceitava isso, porque ele sempre me respeitou muito e eu conhecia ele. E assim, eu sinceramente não tava conseguindo raciocinar. E aí eu tentei me segurar, a minha mãe conversou muito comigo, falou assim, minha filha, eu sei que vocês dois teve uma história, mas você não tem direito, você não tá com ele mais,
deixa essa história pra lá, segue a sua vida, vai aparecer alguém, sabe? Mas assim, eu tava num estado que eu não tava conseguindo me controlar. E aí, quando eu dei por mim, eu tava batendo na porta da casa da minha prima. Eu falei assim pra ela, você não pretendia me contar, não? Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Porque, tipo, a gente, não cresceu feito irmã, melhores amigas, mas a gente não era prima afastada, sabe? Aí ela falou assim pra mim, você não tem direito de falar nada, não. Já tem quase um ano que você está separado. E aquilo ali pra mim, gente, foi o fim da picada. Sabe? Pra mim não teve um pingo de consideração de nenhuma das partes. E eu simplesmente não aceito. Depois disso, até a minha tia, mãe dela, já tentou entrar em contato comigo. E eu falo pra todo mundo, eu não aceito. Eu não aceito. Onde ele estiver, se eu encontrar eles, eu vou falar 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu não aceito. Aí eu pergunto pra vocês, eu tô errada? Hoje eu vim contar do dia que eu conheci a minha mãe, mãe que a vida inteira eu soube que tava. Eu cresci sem mãe. A história que meu pai me contava é que quando eu tinha cerca de 1 ano e pouquinho, a minha mãe tinha se desvivido. E quem não tem mãe sabe que a gente cresce com aquela curiosidade do que é ter mãe, chamar de mãe, a sensação. Porque, assim, a minha madrasta, que é mãe dos meus irmãos, graças a Deus foi uma excelente mãe, sabe? Eu falo que o amor, o carinho que ela criou os filhos dela, ela também me criou. Eu não tenho nada que reclamar, a gente sempre se deu muito bem, mas a gente não deixa de ter aquela curiosidade, né? Então fica aquilo. O conhecimento que eu tinha do rosto da minha mãe é uma fotinha desse tamanho que meu pai guardava para poder me mostrar, né? Porque ele queria que eu, pelo menos, conhecesse o rosto dela. E era uma fotinha de quando ela tinha 18 anos. Então, não era aquele rosto de mulher, né? Tinha acabado de sair aí da adolescência. E eu tinha essa vontadezinha, sabe? Tanto que, hora ou outra, eu sempre gostava de falar dela. Eu ficava perguntando ao meu pai e tal, só que o meu pai ele não se aprofundava muito, ele só falava assim que ela tinha ficado doente, ela tinha ficado depressiva, né, que eles tinham tentado, mas que enfim tinha acontecido essa fatalidade aí. A família da minha mãe, eles moram em outro estado, e eu cresci totalmente sem contato com ninguém. Então assim, pra mim, minha família era a família do meu pai e da minha madrasta, que também me adotou como família deles. E ponto. E até então eu tinha até um pouquinho de mágoa deles, sabe? Assim, porque ninguém nunca procurou falar comigo, nunca procurou saber de mim. Então eu falava pro meu pai, poxa pai, eu, né, pra família da minha mãe, eu junto com ela, porque ninguém nunca veio atrás. Quando foi em setembro de 2018, uma irmã da minha mãe entra em contato comigo através do Facebook. E eu já fiquei assim, né? Ninguém nunca veio atrás de mim. E aí ela perguntou coisas da minha vida, como que eu tava, e perguntou o que eu sabia da minha mãe. E aí eu falei pra ela, né, que meu pai tinha me contado, que ela tinha se desvivido, porque ela tinha tido depressão. E ela começou a contar coisas da vida da minha mãe, vivências dela, de como a minha mãe era quando era criança, coisas que elas aprontavam junto quando começou a ficar mocinha, adolescente, tipo, falou muita coisa da vida da minha mãe, tipo, muita mesmo, sabe? Logo depois dela, entra em contato comigo uma suposta prima minha, mais nova que eu. Começou a conversar também. Mas até então, como ela não conhecia a minha mãe, ela só queria saber sobre mim, queria me conhecer mais. E aí eu peguei e falei pro meu pai, pai, tá acontecendo uma coisa esquisita. A família da minha mãe nunca quis saber de mim e de repente, de uma hora para outra, todo mundo resolveu me procurar. E eu senti que meu pai ficou incomodado. Meu pai ficou tipo sem lugar. E tem uma coisa que eu tava esquecendo. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, eu lembro que eu peguei meu pai e a minha madrasta conversando com o nome da minha mãe. E aí, no meio dessa conversa, eu lembro do meu pai falar assim, também ela nunca quis saber da menina. Mas, tipo, eu tinha 9 anos, não liguei muita coisa, né? Só depois de tudo que eu vim saber, né, que isso de fato tinha a ver com a história da minha mãe.
E nisso esse povo sempre conversando comigo. E aí, na época, ficou assim. Família da minha mãe entrando em contato comigo, me contando coisas deles, mostrando fotos deles, fotos da minha mãe nova. E do outro lado, todo dia, o meu pai perguntando o que eles tinham dito, quem que tinha entrado em contato comigo. Ficou desse jeito aí. Até que em janeiro de 2019, a minha suposta prima falou assim que queria me conhecer. Perguntou assim se por acaso ela podia viajar pra cá pra gente se conhecer pessoalmente. E eu, claro, né? Pode vir, né? Eu ia falar assim que não. E aí a gente marcou esse encontro. Eu falei que buscava ela na rodoviária. E aí, até então, eu ia levar ela pra casa do meu pai, né? Porque não tinha ninguém aqui. Ela ia ficar na casa de quem? Falei, não vou contar pro meu pai. Meu pai já tá muito desconfortável, tô vendo que parece que meu pai não tá gostando, não sei se ele tá com ciúme, né? Na hora que ela chegar, eu pego ela, trago coisa pro meu pai, ela fica aqui, e o meu pai é uma pessoa educada, gentil, ele não vai maltratar a menina, não tem nem o porquê. Aí nisso eu fui na rodoviária pra poder pegar ela. De repente ela desce do ônibus junto com outra pessoa, com outra mulher. Quando eu bato o olho nessa outra mulher, eu falei, putz, deve ser irmã da minha mãe. Lembra demais a minha mãe naquela fotinha que meu pai tem. Aí eu fiquei com aquele trem assim, só que pra mim era uma irmã da minha mãe, né? Porque lembrava a minha mãe é normal e irmãos pareciam com os outros. Aí cumprimentei as duas e tal e chamei ela pra poder ir embora pra casa do meu pai. Ela falou assim, não, vamos sentar e vamos comer alguma coisa primeiro. Eu falei, não, então tá bom, beleza. Aí a gente sentou, conversou um pouquinho e ela falou assim pra mim, ó, na verdade, eu não sou sua prima. Na verdade, eu sou a sua irmã. Só que, recorde bem a história aí. A história que foi me passada é que a minha mãe me teve, eu tinha 1 ano e pouquinho, quando ela se desviveu. Então, não batia para essa menina ser a minha irmã. E eu falei isso para ela. Foi quando a outra mulher virou para mim e falou assim, eu não sou a sua tia, eu sou a sua mãe. E aí, nisso, as duas começaram a chorar. Eu levei um soco no estômago. Foi a sensação que eu tive. Levei um soco no estômago que ficou aquele buraco. E eu paralisei enquanto as duas choravam, enquanto a minha irmã me abraçava. Eu simplesmente não tinha reação. Porque, cara, é cena de um filme. Você passar a sua vida sabendo que a sua mãe faleceu. E aí, de repente, de uma hora para outra, você simplesmente tá ali, frente a frente com ela. Era como se eu estivesse assistindo essa história de fora. Como se eu não tivesse ali. A história real é que quando eu tinha 1 ano e pouquinho, a minha mãe, casada com o meu pai, conheceu o pai dessa irmã minha e foi embora com ele. Tipo, me deixou pra trás, foi embora viver a vida dela. E o meu pai ficou muito magoado, ficou com raiva, né, pelo fato dela ter abandonado não só ele, como também eu, que ele resolveu contar pra mim assim que ela tinha falecido, achou melhor do que contar que ela simplesmente tinha me abandonado. E aquela história mexeu muito comigo. Não vou mentir que mexeu. Olha, eu achava assim na época que eu ia ficar louca, que eu ia ficar maluca. 20 e tantos anos sem ter uma mãe, e agora eu tinha mãe, irmã, conhecia tia. Era muita coisa para uma cabeça só. O meu pai, ele meio que já estava preparado, porque com essa aproximação da minha família, o meu pai já estava imaginando que uma hora ou outra eles iam me contar, né, que a minha mãe estaria, sim, tentando ter contato comigo. Meu pai ficou com muito medo de eu ficar com raiva dele, ficar magoado com ele, pelo fato dele ter mentido pra mim, mas eu juro por tudo que é mais sagrado, nunca fiquei. Como eu falei, eu não vou mentir, é uma sensação, uma situação muito esquisita, muito diferente, não dá pra explicar, mas eu entendo o meu pai. Eu entendo o quanto ele deve ter ficado magoado, chateado, com raiva. Por outro lado, tentando me proteger também. Então, momento algum eu fiquei com raiva dele. E a minha aproximação hoje, tanto com a minha mãe quanto com a família dela, é mais por WhatsApp, porque assim, são 2 estados bem distantes.
Eu viajei para lá já 2 vezes e depois dessa vez que a minha mãe veio com a minha irmã para poder me conhecer, ela veio para cá só mais uma vez. E aí, tirando isso, a gente se fala mais por WhatsApp mesmo, porque assim, não é perto para tá se vendo todo dia. Mas a gente já tá marcando de se ver também e, sei lá, o sentimento é uma coisa que vai construindo, né? Porque é o que eu falo, o que faz amor, eu acho que não é o sangue, o que faz o amor é a convivência. Grupo no WhatsApp é um dos trem mais perigosos que existe. Se não tiver atenção, não tiver cuidado. Eu tenho o privilégio de ter um pai narcisista. E quem convive com uma pessoa narcisista sabe o tanto que é complicado. Basicamente, a pessoa só pensa nela, tudo é sobre ela quer manipular as pessoas, ela quer ser vítima, enfim. E um narcisista idoso, pior ainda, né? Porque aí já não tem chance da pessoa mudar. Daí uma vez, nós somos em 8 irmãos. O meu irmão mais novo, ele resolveu criar um grupo só com a gente, os irmãos, pra gente poder meio que falar mal do meu pai. Por quê? A minha mãe, ela nunca aceitou. Se a gente fosse falar qualquer coisa, minha mãe não aceitava, sabe? Não sei como que ela aguenta. Então, pra gente meio que aliviar, quando o meu pai começa com aquela ladainha, e papapá, a gente corria no grupo e dava aquela aliviada. Mas quando o meu irmão criou esse grupo, a nossa irmã mais velha, ela já pulou fora, porque ela sempre foi puxa-saco do meu pai. E aí adicionou todo mundo, né, dos irmãos, mas ela pulou fora. Não quis ficar, avisou pra gente que aquilo era errado e tal, tá bom. Foi chegando o Natal e começou a organizar sobre as comemoração. Porque assim, praticamente todo ano a gente fazia a ceia na casa dos meus pais, só que todo ano a minha mãe que cozinhava. E aí, nesse ano que tudo aconteceu, a gente tinha decidido o seguinte: vamos fazer a ceia na casa da mãe, só que cada um leva um prato pronto, porque aí fica leve pra mãe, não suja coisa errada lá, né? Ela não tem que passar o dia inteiro cozinhando. Então, a gente montou o grupo para organizar o que cada pessoa ia levar, né? Para todo mundo não levar a mesma coisa. Aí, nesse grupo, os irmãos, o pai, a mãe e uma irmã do meu pai, que era que ia passar o Natal com a gente. A gente tinha convidado outras pessoas da família, mas cada um já tinha lá os seus compromissos. Pois bem, esse grupo criado, quando foi um dia, uma dos irmãos, uma irmã minha, teve um pega pra capar com o pai. Um bate-boca daqueles, né? Que ele sempre manipula a situação. E daí, que ele sempre manipula a situação. Ela falou, ele falou também. Só que, como de costume, ele mandou um texto gigantérrimo para ela se vitimizando. Sabe? Fazendo aquele vitimismo que a gente sabe bem como é. A minha irmã tirou print dessa mensagem dele e era para encaminhar no nosso grupo dos irmãos, onde ela escreveu assim, ó, como sempre, o pai se fazendo de vítima. Só que ela errou e mandou no grupo do Natal. E quando a gente percebeu, já era tarde. Minha tia já tinha visto, o meu pai já tinha visto. E aí começou aquele rebuliço no grupo, a minha mãe começou a falar, tipo assim, juntou a minha mãe, a minha tia e o meu pai e começou a esculhambar a gente. Nisso que eles começaram a esculhambar a gente, cada um foi saindo do grupo, foi saindo um por um até que acabou. Acabou o Natal. Só que assim, a mãe ela é muito sentimental, sabe? E pra ela isso sempre foi muito importante. E depois dessa esculhambação, o pai parou de falar com a gente, tipo assim, acabou o Natal, não tinha clima mais de fazer nada. Só que a gente começou com aquilo, né? Nossa, coitada da minha mãe, não é justo com ela, já tava tudo preparado, né? Ela já tinha feito até a árvore de Natal. Ah, vamos meio que dar uma adulada no pai, que é isso que ele gosta, ele ama que as pessoas ficam bajulando ele, né? Com aquela síndrome de Deus que ele tem. E aí, vamos dar uma adulada nele pra ele ficar mais de boa e a gente, pelo menos, né, realizar a ceia que a mãe queria. Tá bom. Começamos a ir na casa deles, a ficar puxando o saco do meu pai, do jeito que ele gosta, até que ficou tudo ok. Não, resolvido. Vai sim ter ceia, até porque muita gente já estava comprando as coisas. Voltamos com o grupo, naquela maior falsidade, né? Fingindo que a paz estava normal. Organizamos lá.
chegou o bendito dia da ceia. Até então, tava todo mundo na paz, tava tudo normal, né? Se é que dá pra ter pai nessa família. Só que daí, com todo mundo na ceia, todo mundo presente lá, justamente a irmã puxa-saco do meu pai e que inclusive entregou a gente, que eu esqueci de contar esse detalhe aqui, que quando a minha irmã mandou esse print errado, essa minha irmã mais velha ficou sabendo e contou pro meu pai e pra minha mãe que a gente tinha um grupo só pra falar mal do meu pai. E foi por isso que meu pai parou de falar mal com todo mundo, entendeu? E aí, essa irmã, puxa-saco, que entregou a gente, foi a única que não compareceu na ceia. E aí o pai ficou falando que tinha acontecido alguma coisa com ela, falou pra mãe, liga pra ela. Nisso a minha mãe ligou e colocou no Viva Voz pro meu pai escutar. Fulana, cadê você? Você não chegou ainda, só falta você. Pelo barulho, deu pra perceber que a minha irmã tava em outra festa e já tava, ó, sabe, enxugando uma. Daí ela pegou e falou assim, ah, mãe, eu achei melhor não ir não, porque chegar aí o pai ia ficar naquela choreira chata, reclamando de tudo. Ah, não, aqui eu tô na paz, porque, não, mãe, ceia de Natal, o pai com essa reclamação que ele tem, lamenta, parece que a vida dele só é tristeza, não tem graça, é tudo ele. E, gente, o pai escutando tudo. E a minha mãe tentando falar pra ela, seu pai tá aqui, seu pai tá aqui. E ela falando, sabe? E nós, todo mundo, tipo assim, deu ruim, né? A filhinha querida do papai. Só que assim, antes de você ficar com dó, calma aí que não terminou não. Vocês acham que o pai se abalou? Quando a minha mãe desligou o telefone, ele começou a falar assim que não tinha um filho dele que salvava. Que todo filho dele era retardado. Não sabia pensar, só sabia agir. E aí ele falava pra minha mãe assim que a gente era retardado, que tinha puxado ela. Porque ela e a família dela era tudo retardado. E que se tivesse puxado ele, nossa senhora, era pra ter médico, advogado, porque ele só não tinha tido chance de estudar, porque começou a trabalhar muito novinho com o pai dele. Porque diferente dos filhos dele, gente, aquele papo que todo narcisista tem, ainda mais pra poder sair por cima da situação. Aí a gente foi terminar a noite, o meu pai terminou a noite daquele jeito, rebaixando todo mundo, se colocando num pedestal, mas depois disso acabou, sabe? Ah, não, depois disso acabou esse negócio de reunir, porque, cara, é como, tipo assim, a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. É igual a minha irmã falou, ceia, Natal, tem que ser um trem em paz. Agora, se reunir assim, pra ficar escutando chorumela, sinceramente, eu prefiro ficar aqui em casa sozinha.